E nós compartilhamos que nós iríamos falar sobre um tema muito delicado, irmãos, que muitas pessoas correm, porque realmente é uma coisa que nós temos que aprender com Jesus, chamado honra. E uma palavra que eu vim estudando esses dias foi sobre honra e obediência. São duas coisas totalmente distintas e que precisam ser compreendidas. Honrar, quem honra obedece, mas muitas vezes a gente obedece e não honra. E são então duas coisas distintas. E eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus, se vocês puderem abrir. Glória a Deus pela sua vida. Aleluia. Romanos capítulo 13, versículo de 1 a 2. Livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: todos devem sujeitar as autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre a si mesmo. Irmãos, interessante que tem alguns dias que nós temos conversado com a igreja sobre honra. E parece, irmãos, que é uma coisa assim bem, ai meu Deus, para que nós honrarmos? Algumas pessoas confundem honra como aquela pessoa que tem que viver cega. O pastor Kleber mandou todo mundo se pendurar ali. Todo mundo tem que se pendurar porque o pastor Kleber falou. E isso não é honrar, apesar de a obediência estar dentro da honra. Mas nós queremos trazer um texto para que vocês jovens sejam abençoados pelo Senhor. E a palavra de Deus, ela traz muitas coisas falando sobre honra. E estudando bem esse texto, eu sei, e eu atendo muitos jovens, muitos adolescentes, e eu sei que praticamente a vida dos adolescentes é uma vida muito difícil, e alguns deles estão perdidos e cheios de dores. E quando nós vamos olhar o problema dos adolescentes, que hoje estão nas drogas, experimentando prostituição, jovens que são meninos que estão lutando para ser santos na presença de Deus, mas não conseguem se deixar de ser seduzido por uma pornografia. Então, quando nós formos olhar, no fundo, nós encontramos ali um pecado que vai desencadeando todos os outros pecados e amarrando a vida dos jovens e dos adolescentes, que é a desonra. Irmãos, a primeira coisa quando Deus ele fala sobre honra, ele coloca como princípio que nós devemos honrar pai e mãe. Se nós formos olhar a palavra de Deus, só no livro de Provérbios nós temos 30 referências, irmãos, 30 referências de textos que falam que nós devemos honrar pai e mãe. E quando eu penso assim, que Deus ele trouxe a figura de um pai e de uma mãe, um pai para governar e uma mãe para amar, e ele trouxe para esse lar para que fosse feito em harmonia, a casa estivesse em harmonia e vocês nascerem, nós nascermos dentro de um lar harmonioso. Quando Deus fez isso, ele fez porque ele sabia que tudo isso era bom. Ter um pai e ter uma mãe hoje, irmãos, é o melhor de Deus para nossas vidas. Mas eu sei, e eu tenho atendido muitos jovens, muitos adolescentes, e hoje eu sou mãe, e eu sei que muitas vezes nós falhamos com os nossos filhos. Eu sei que muitas vezes nós iramos os nossos filhos. Muitas vezes nós não temos sabedoria para lidar com os nossos filhos. Sem falar, irmãos, que uma pessoa que foi ferida no passado, a consequência dela no futuro é ferir também. Então, quando vocês forem olhar a vida dos pais de vocês, e vocês observarem que ele é cruel, que ele machucou, que ele abandonou sua mãe, abandonou você, ele xingou, lançou palavras de maldição. Quando você for olhar a vida desse homem, você vai descobrir que esse homem desonrou os pais deles e que ele não teve princípios bíblicos. E aí você passa a entender que a sua casa estava debaixo de uma maldição. Porque de geração em geração, pessoas vinham e não adoravam a Deus. Então honra é um princípio, irmãos, que está dentro da palavra de Deus. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim: pastora, mas as leis, existem leis que não são da Bíblia, mas que são princípios morais,
que as pessoas têm. Tem pessoas que não são evangélicos, não seguem a Deus, mas eles seguem princípios. Irmãos, eu quero te dizer que as leis humanas, elas são baseadas na palavra de Deus. Poucas pessoas sabem disso. Mas dentro da lei que nós temos hoje, a Constituição brasileira, muitos dos artigos que tem nessa Constituição, ela está baseada na palavra de Deus. Então, irmãos, honrar pai e mãe, honrar a liderança da igreja, honrar um professor, irmãos, é princípio de bênção sobre a sua vida. Alguns jovens acham que pode viver de qualquer forma, e nós sabemos que isso não é a verdade. Tanto as leis humanas quanto as leis bíblicas, elas estão aqui para nos proteger. E um dia, aqui no nosso encontro jovem, eu ministrei sobre isso, o quanto a lei é importante para nos dar limites, para nos proteger de cairmos no abismo. Então, uma das coisas que me choca é que quando nós lemos Provérbios, o livro de Provérbios, que é um livro de conselho, irmãos. Se você quer ser uma pessoa sábia, se você quer ser verdadeiramente, buscar uma sabedoria de Deus, estude muitas vezes o livro de Provérbios. Está cheio de conselhos. E conselhos, irmãos, não são mandamento, é direcionamento. Eu te aconselho, mas você segue se você quiser. Hoje vocês sabem que o nosso ministério, o Ministério da Beira Rio, é um ministério de libertação, onde nós sentamos com os jovens, sentamos com os adultos, para ouvir a sua história e ajudá-los a vencer. E quando nós aconselhamos os jovens a fazer um concerto com seu pai e com sua mãe, é porque nós sabemos que quando esse princípio é violado por um jovem, por um adolescente, por um adulto, por um idoso, a sua vida vai mal. A palavra de Deus diz assim, irmãos, aquele homem ou mulher que não honra seu pai e sua mãe, os dias deles serão reduzidos nessa terra. Aí você pode falar assim, não, mas eu conheço pessoas que desonrou a vida inteira pai e mãe e tem 90 anos, você pode notar. Eu faço um desafio. Essa pessoa nunca foi feliz, porque existe duas formas de você morrer nessa terra, irmãos. Você pode morrendo mesmo, no caixão. Ou você pode morrer tentando viver, mas, sabe, a sua vida ser uma tristeza. Essa semana eu acompanhei uma pessoa, e essa pessoa rica, tem tudo, irmãos, tem tudo. Ela é linda, uma beleza, gente, irmãos. Eu procuro um defeito na mulher, da cabeça até os pés. Eu não consigo ver, de tão linda. Imagina como essa mulher é linda. Mas é uma mulher que vive em depressão, uma tristeza profunda. Então, irmãos, não tem nada a ver. Existem pessoas que estão nessa terra, e ainda que estejam vivas, ainda que estejam com saúde, há uma tristeza profunda no coração dela, que eu chamo isso de uma vida de morte. Porque nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Interessante que quando Deus falou ali, né, para Faraó largar o povo, soltar o povo dele e deixar o povo dele partir, ele disse, deixa partir para que eles me adorem. A gente está num ambiente de adoração, irmãos. Isso traz uma alegria sobre nós, que não tem alegria no mundo que se compare à alegria da gente estar na presença de Deus. Então, o princípio de honrar, ela vai garantir essa alegria sobre a sua vida e uma vida longa. Quando eu falo em vida longa, eu sempre lembro que Deus já escreveu o tempo seu aqui na terra. Já está escrito, irmãos. Você não precisa ter medo de morrer. Não precisa ter medo de morrer. Eu digo que quando um bebê nasce, começou a contagem regressiva para a morte. Porque se Deus já disse, Andréa, você vai viver 90 anos... Então no dia que eu nasci é um dia a menos. E todo ano minha mãe e meu pai festejando aniversário. E todo ano é um ano a menos para a minha morte. Então eu não preciso temer, porque minha vida está no comando, é Deus. Mas quando ele fala assim, esse é um mandamento com promessa. Jesus está dizendo assim, eu prometo que o homem ou a mulher que desonrar seu pai e sua mãe irá ter vida curta nessa terra. Então esse princípio nós precisamos levar em consideração. Então assim,
Talvez você esteja, quando você viu assim um anúncio nos grupos, você perguntou: meu Deus, quem é que eu devo honrar? Por que isso é importante para a minha vida espiritual? Eu tenho exercitado esse princípio. E algumas pessoas nem sabem o que é honra. A maioria da igreja não sabe o que é honra. Mas, irmãos, se existe um princípio de bênção na sua vida, é a honra. E quem garante essa bênção sobre você é o próprio Deus. Irmãos, como é bom a gente viver com a garantia que nós estamos no caminho certo. Por exemplo, a palavra de Deus diz assim: aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a eternidade está garantida. Ou seja, você pode viver aqui, você aceitou Jesus, você pode viver o tempo que for nessa terra, mas quando você partir, você sabe que vai estar com Jesus. Isso é bom, não é, irmãos? É uma garantia. Por isso que algumas pessoas não entendem o crente. Ele fala assim: os crentes são tudo metidos. Eles acham que pode ter tudo. Eles acham que ninguém sabe quem vai para o céu. Eu não sei se você vai para o céu. Eu não sei se meu marido vai para o céu. Eu espero te encontrar lá, meu bem. Eu não sei se meus filhos vão para o céu. Mas eu quero te dizer uma coisa: eu sei que eu vou. Porque a minha escolha foi hoje, de todo o meu coração, viver para esse Deus. Então, viver para esse Deus, irmãos, é ler a palavra e acreditar tudo que nela está escrito. E uma das coisas que a Bíblia fala é sobre honra. E fala só no livro de Provérbios, irmãos, fora os outros livros. Só no livro de Conselhos, que é o livro de Provérbios, 30 vezes. É igual a questão do perdão. Todo mundo sabe a oração do Pai Nosso. Todo mundo sabe a oração do Pai Nosso. E engraçado que quem reza o Pai Nosso, porque a diferença entre rezar e orar, irmãos, é que oração são conversas que eu tenho com Deus. E reza são palavras repetidas que eu vou falando ali. Então, assim, quando as pessoas rezam um Pai Nosso, eles começam: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E vai, sabe, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E lá vai. Mas eles esquecem que no final ele fala: Senhor, me perdoa, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. Me perdoa, Jesus, assim como eu ofendi meu pai. Meu pai por ter abandonado minha mãe. Me perdoa, Jesus, assim como eu tenho perdoado meu pai por ter batido na minha cara, por ter me expulsado de casa. Me perdoa. E, irmão, sabe o que significa isso? Se você não perdoar seu pai, sua mãe, um vizinho, um amigo, um irmão, você também não vai ser perdoado por Jesus. E aí é essa parte que eu quero chegar. Quando termina a oração no Pai Nosso, Deus ainda deixa 2 versículos. Está lá em Mateus 6, você pode procurar. A oração do Pai Nosso está em Mateus 6. E diz assim, os 2 versículos, vou reduzir na minha palavra. Diz assim: se você não perdoar o teu irmão, teu pai também não te perdoará. Então ele repete algo que ele colocou dentro da oração do Pai Nosso, irmãos. Então, quando a Bíblia ela começa a repetir demais um assunto, no meu entendimento, é porque é muito importante para Deus. E honra é muito importante para Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, foi o primeiro mandamento: honra. Honra a Deus com todo o teu ser, com tudo que tens. E é interessante que quando a gente fala de dízimos e oferta, na verdade assim, o mundo gospel, o evangelho está tão assim, está tão ramificado e muitas pessoas tão fora de lógica, que quando fala de dízimo e oferta, a pessoa já pensa assim: já estão querendo roubar o dinheiro, já estão querendo pegar o dinheiro. Olha, dízimos e ofertas não tem nada a ver com dinheiro. Porque a Bíblia diz que Ele é o dono de todas as coisas. Portanto, Ele não precisa de nada. Ele nos convida a viver uma vida de honra. O que Deus quer saber é onde está o nosso coração. Deus quer saber se o seu coração está nele. E se seu coração está nele, você honra Ele. Então, pastora, a senhora está falando tanto de honra, que eu gostaria de saber o que é essa honra que tanto você fala. Irmãos, honrar alguém é respeitar, é reconhecer a sua posição, reconhecer a sua autoridade sobre você mesmo e a importância que essa pessoa tem.
Então, muitas vezes, irmãos, eu quero dizer que todas as pessoas que honram obedecem. Mas qual é a diferença de honrar e obedecer? A Bíblia diz que a obediência tem que ser no Senhor, mas a honra tem que ser para todos. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que o obedecer é condicional, só se for no Senhor. Então, alguns pais hoje não se alegram de ver alguns filhos na presença de Deus, porque não entendem, irmãos. Porque estão afastados do Senhor, porque o pecado consome a vida dele. Então, quando ver alguns jovens se dedicando à casa do Senhor, começa a achar que o menino está com problema. Começa a achar que o menino, ele precisa mesmo é conhecer mulheres, namorar. Enquanto ele está se guardando de uma prostituição, se guardando de pecados sexuais, o pai já acha que o menino está virando homossexual. Mas na verdade o menino está lutando para viver dentro da palavra de Deus. Porque, como o Eduardo falou, irmãos, não é fácil servir a Jesus, seguir a Deus. Não é fácil, mas é possível a todos aqueles que creem em Jesus e o recebeu. Porque Deus dentro de você, Ele completa a obra. Então, irmãos, se seu pai, que tem uma visão totalmente errada da palavra de Deus, porque não conhece a palavra de Deus, se ele impede de você vir à igreja, você não vai mais para aquela igreja, o que você, jovem, deve fazer? Algumas pessoas sem sabedoria falam assim: não, mas é no Senhor. Então a obediência é no Senhor. Então é o seguinte, diga para o pai: desculpa, pai, eu amo o Senhor. O Senhor, eu quero lhe honrar todos os dias da minha vida, mas infelizmente nesse quesito eu não vou poder te obedecer, porque antes de amar o Senhor, eu amo ao Senhor. Então algumas pessoas falam isso: mas irmãos, por que eu vou arranjar um problema dentro da minha casa? Sendo que a igreja, eu me fortaleço, mas se eu quero buscar a Deus, eu entro no meu quarto, eu tranco a porta, eu vou orar, eu vou chamar a presença de Deus, e eu vou pedir para o Senhor converter o meu pai, e eu vou esperar o tempo que Deus trabalhar na vida dele, para poder ir para a igreja. Mas enquanto isso, durante o dia, eu vou na casa de um irmão, eu procuro saber o que foi dito pelo pastor, eu procuro falar: você pode orar comigo, você pode levantar um clamor com a minha igreja, meu pai precisa vir até Jesus. Mas honrar, irmãos, honrar é algo muito maior. É você reconhecer uma autoridade sobre a sua vida. Olha, irmãos, eu contei para a igreja esses dias que uma vez eu fiquei muito chateada com meu esposo. E eu achava que ele estava errado, e até hoje eu acho que ele estava errado. E aí eu levantei a voz, e eu falei alto. Mas, irmãos, quando eu fiz isso, na mesma hora, o Espírito entrou no meu coração e disse: que desonra. Porque, irmãos, ele é meu esposo, isso aí já é motivo de eu honrá-lo. E fora isso, ele é o meu pastor. Ele tem uma posição acima de mim. E eu quero compartilhar com você a história de um homem. Para mim, é o homem que mais sabe honrar na palavra de Deus, que é a história de Davi. Eu gostaria que você abrisse sua palavra, a Bíblia, em 1 Samuel. Aquele que violar o princípio da honra, esse será punido. 1 Samuel capítulo 26. Diz assim a palavra de Deus: os zifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Davi está escondido. Obrigado, meu filho. Está escondido na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimom. Então Saul desceu ao deserto de Zife com 3.000 dos melhores soldados de Israel em busca de Davi. Saul acompanhou ao lado da estrada. Saul acampou ao lado da estrada na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimom, mas Davi permaneceu no deserto. Quando viu que Saul o estava seguindo, enviou espiões e soube que Saul havia de fato chegado.
Então Davi foi para onde Saul estava acampado e viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército, havia sido deitado. Saul estava deitado no acampamento com o exército acampando ao redor. Davi perguntou ao hitita Aimeleque e Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo ao acampamento de Saul? Disse Abissai: irei com você. Davi e Abissai entraram à noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado sua lança no chão perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Abissai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas nossas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão, com um só golpe. Não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abissai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará. Ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Dito isso, Davi apanhou a lança, o jarro que estava perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu nada e ninguém acordou. Estavam todos dormindo, pois um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. Então Davi foi para o outro lado e colocou no topo da colina, ao longe, a uma boa distância deles, e gritou para o exército de Saul, para Abner, filho de Ner: você não vai me responder, Abner? Abner respondeu: quem é que está gritando para o rei? Disse Davi: você é homem, não é? Quem é como você em Israel? Por que você não protegeu o rei, o seu senhor? Alguém foi até aí para matá-lo. Não é bom isso que você fez. Juro pelo Senhor que todos vocês merecem morrer, pois não protegeram o seu rei, o ungido do Senhor. Irmãos, prestem atenção nessa história. Esse homem estava sendo perseguido pelo seu rei, um homem poderoso que levantou 3.000 pessoas para matá-lo. Davi, desde o tempo que foi expulso pelo rei Saul, ele vivia, irmãos, como um mendigo. Ele vivia em cavernas, vivia se escondendo, vivia sendo perseguido por todos. Davi passou necessidade. Ele e seu povo passaram necessidade, passaram fome. E ainda assim, irmãos, com toda essa perseguição, um dia o exército de Saul parou para descansar. E todos dormiram, todos dormiram. De repente, irmãos, Davi entra no local do acampamento e vai até onde o perseguidor, o inimigo dele, estava dormindo. E ali ele teve a oportunidade de acabar com o rei Saul. Ali ele teve a oportunidade de roubar esse reinado. Ali, irmãos, ele já havia sido ungido rei. Deus tinha negado Saul e aceito Davi. Quantas pessoas hoje acham que porque tem uma unção e que o tempo dele é hoje, fica tentando derrubar pessoas para ir para o lugar dele? E pessoas que têm um cargo de liderança na igreja, na escola ou qualquer outro lugar. Irmãos, o que nós recebemos com tudo isso é morte. Davi ensinou ali um princípio de honra. Abner disse para ele assim, Abissai disse assim para ele: nós podemos agora matá-lo e você assumir o lugar dele, porque você já foi ungido. E ele disse: Deus me livre de tocar no ungido do Senhor. Se for da vontade de Deus, que eu reine no lugar dele, que ele morra pelas mãos do Senhor, mas não pelas minhas. E se nós formos olhar aqui em 1 Samuel capítulo 24, nós vamos observar que foi a primeira vez que Davi se aproximou de Saul. E Davi arrancou um pedaço da orla do manto dele. E quando ele arrancou, ele se sentiu mal. Meu Deus,
vestimenta, eu tirei um pedaço da vestimenta do meu rei. E ele se sentiu muito mal. Quantos de nós hoje estamos nos permitindo ser magoados por uma liderança? O que vai adiantar, irmãos? Como aqui existem jovens casados, eu quero falar para você, por 8 anos eu orei pela salvação do meu esposo. Porque eu casei em desobediência, eu casei com um homem que não servia ao Senhor e eu já era uma mulher de Deus. Irmãos, eu orei por ele. Mas, uns 5 anos mais ou menos, no nosso casamento, eu lutei com ele com todas as minhas forças. E teve um tempo que eu cansei de lutar. Eu via que nada do que eu fazia dava resultado. E eu comecei a falar, Senhor, olha, pronto. O pecado foi meu, casei com um homem sem a tua permissão. Ele está aí, eu estou casado, tenho uma aliança, eu tenho um pacto, eu tenho uma fidelidade com ele aqui, que fiz diante de ti. E agora eu vou me manter fiel a ele até o último dia da minha vida. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou descansar e vou parar de brigar, parar de ir atrás. Eu vou esperar que o Senhor toque. Irmãos, quando eu comecei a fazer isso, a vida do Kleber começou a mudar. Eu como esposa, eu não posso me levantar contra ele. Sabe quem é amaldiçoado com isso? Eu e a minha casa. Sabe quando você fala do seu pai, quando você aponta os defeitos do seu pai, ainda que ele seja cachaceiro, ainda que ele tenha violentado você, ainda que ele tenha permitido que os amigos entrassem na casa dele para se drogar, para se prostituir, e os amigos tocaram em você, violentou você, tirou a sua virgindade, ainda que ele seja o maior monstro de todos os tempos, ele é o seu pai. E você precisa honrar. Algumas vezes nós honramos as pessoas, mas não obedecemos porque sabemos que aquela pessoa não está no Senhor. E eu lembrei de algo, irmãos, que como nós éramos da Nova Aliança, teve um tempo que o pastor Nonato intitulou assim, que nós íamos passar, eu não lembro bem o tempo, mas eu acho que era 30 dias andando descalço. E para vocês que estão me conhecendo agora, eu e meu esposo, nós somos dentistas. E naquele tempo eu trabalhava como dentista. Hoje não, hoje a gente serve mais ao ministério. Mas naquele tempo eu trabalhava como dentista. E quando o pastor Nonato fez isso, eu disse, está louco. Como é que eu vou trabalhar, entrar com meus pacientes lá descalço, né, no consultório, e falar, ó, desculpa, eu estou com um propósito aqui com Deus, o pessoal vai ficar louca, nem vai entrar no meu consultório. E aí aquela barreira dentro do meu coração, e aí eu ficava assim, mas ele é meu líder, mas, Senhor, mas isso aí não tem na Bíblia, o Senhor não está falando comigo, eu não estou sentindo paz em fazer isso. E um dia Deus me falou que eu teria que obedecer, e eu entrei nessa campanha. Gente, foi a pior campanha da minha vida. Um dia desse alguém veio me perguntar, pastora, a gente podia fazer um jejum de andar descalço. Sangue de Jesus tem poder. Né? Esse para mim, gente, só se Jesus vier mesmo me pedir mesmo. Aí vocês vão me ver descalça. Porque é uma coisa descalça aqui na igreja, como a gente fez uma vez, não foi? Tirava o sapato ali na porta e entrava. É diferente. Mas vai para um casamento, vai para... Meu irmão, não tem como não. E aí o que acontece? Eu fiz essa campanha por obediência ao meu líder. Mas dentro de mim havia uma revolta. Esse negócio não é de Deus, não sinto paz. Eu não sinto paz. Aí, hoje eu estudando essa palavra, eu lembrei de quem, irmãos? Eu lembrei de Moisés, eu lembrei de Abraão, pessoas que conduziram pessoas. Eu lembrei de Jetro, eu lembrei de pessoas que tinham um princípio de cuidar de ovelhas, dos pastores. E eu lembrei que Deus colocou algumas coisas loucas para alguns homens fazerem. Imagine, gente, presta atenção, irmãos. Imagine Moisés recebendo uma orientação. Olha, agora é o seguinte, nós vamos seguir uma nuvem. Imagina 3 milhões de pessoas falando, nós não estamos sentindo que isso vem de Deus. Deus nunca vai falar com o povo, irmão. Deus fala com a liderança. E o povo que escolheu a sua liderança passar sobre você tem que se submeter. Porque se Deus não falou com eles e Ele falou com a igreja, eles vão ser tratados pelo Senhor. Mas se Deus falou com ele e a igreja não obedeceu, a igreja será punida.
Portanto, irmãos, a melhor forma de se proteger quando os nossos líderes dão algum comando que dizem que receberam do Senhor é se submeter. Porque se o que eles estão falando não vem de Deus, eles respondem, não eu. Mas se Deus falou com ele e eu não faço, eu sou punido. Então a melhor forma de se obedecer é entrar debaixo do cajado. Honra, ele está acima de mim. Ele é o meu pastor. Eu vou fazer porque com certeza Deus falou com ele. Então honrar, irmãos, é reconhecer quem está acima de você e se submeter a ela. Mas obedecer não. A palavra de Deus, quando ele fala que nós devemos obedecer, todas as vezes ele fala no Senhor. Se eu chegar aqui na frente, irmãos, eu tive uma visão que todos nós vamos botar a cabeça debaixo do trem, nos trilhos. Vocês vão? Sim ou não? Por que não? Eu não sou líder de vocês? Eu não estou mandando todo mundo botar a cabeça ali nos trilhos para o trem passar por cima? Por que vocês não vão fazer isso? Bora! Vocês não vão fazer isso, porque isso é antibíblico. A palavra de Deus diz: quem tira a vida de qualquer pessoa e dá a vida é Ele. Nós não temos o direito de nos suicidar. Então é antibíblico. Uma palavra de uma pessoa e a palavra de Deus, quem é que nós devemos escolher? A do Senhor. Todo mundo está entendendo isso? Honrar é inviolável. Não tem como permanecer abençoado com desonra. Aí você fala, não, mas eu vivo na igreja, eu leio a palavra. Tá. Você pode fazer o que você quiser. Se você desonrar pai e mãe, se você desonrar os seus pastores, a sua liderança. Irmãos, presta atenção no que eu vou ensinar para vocês. Quando você fala algo, uma característica ruim do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, do seu professor, você está desonrando e você está sendo amaldiçoado. Porque você só tem uma pessoa que você pode abrir a boca para falar mal da sua liderança. E essa pessoa é quem? Quem? Jesus. Por quê? Porque sobre a minha liderança está a liderança de Deus. Eu não posso desonrar quem está acima de mim. E nem quem está do meu lado. A palavra de Deus, eu vou falar alguns versículos, vou mostrar alguns versículos para você ver como é importante a questão da honra. O que Deus tem falado nesse tempo sobre honra. A palavra de Deus diz assim, que Deus fala assim, irmãos. Quem me honrar será honrado, mas quem me desprezar será desprezado. Ele já começa dizendo, aquele que me honra será honrado, mas aquele que me despreza, eu desprezarei. Então a palavra de Deus, ela já vai trazendo algumas posições que Ele mesmo desejou. Nós estamos debaixo da ordem de Deus. E entre eu e o Senhor, existem as lideranças que Deus colocou sobre a minha vida. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos ler alguns versículos, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Olha, ele está dizendo o seguinte, que nós devemos honrar aquelas pessoas que velam por nós. Ele está falando que a honra deve alcançar os nossos líderes da igreja. Pessoas que oram, pessoas que oram por você. Ontem nós tivemos uma reunião de liderança, e eu achei muito lindo a palavra do Orlando. Que ele chegou e estava fazendo alguns comentários e pediu perdão para o pastor Kleber. E ele disse assim, pastor, porque eu entendi algo. Que o Senhor ora todos os dias por mim. Irmãos, se tem alguém que ora por você, acredite no que eu vou falar aqui. Essa pessoa é digna de honra. Sabe por quê? Porque oração é o maior presente que você pode receber de alguém.
Ninguém gasta tempo com ninguém não, irmãos. E quando alguém lembra do teu nome e ora por você, é porque ela te quer bem. Amém por isso? Vamos abrir a palavra agora em 1 Timóteo 5,17. 1 Timóteo 5,17. Eu vou passando aqui e vou lendo com o senhor e Mateia. 1 Timóteo 5,17. Diz assim a palavra de Deus. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Digam comigo, dupla honra. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Sabe o que significa dupla honra? Honrar 2 vezes mais. Sabe por quê? Porque eles se dedicam a pregar e a ensinar. Eles gastam tempo para te conduzir. Então eles são dignos de ser honrados 2 vezes. Vamos passar para a próxima aqui, irmãos. Mateus, capítulo 13, versículos 57 e 58. Mateus, capítulo 13, versículos 57 e 58. Diz assim: E ficavam escandalizados por causa dele, mas Jesus lhe disse: Só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Olha só. Ele estava na terra dele, que é a terra que ele não tinha nascido. E aquelas pessoas não honravam ele. Ele foi desonrado. Eles não queriam saber, tipo, tem alguém que venha desse lugar que é alguma coisa. É como se eu tivesse nascido com vocês. E de repente eu dissesse, ó, eu sou filha de Deus. Vocês não queriam acreditar. E eu dizendo, eu sou filho de Deus, vou fazer sinais e prodígios. Eu tentei fazer, mas a incredulidade era muito grande. E ele, tipo assim, lava as mãos e pés e disse, não, o profeta em sua casa, ele não tem honra. Portanto, eu não vou operar os milagres ali. Olha só, irmãos, a honra traz frutificação. Se você que é líder desse ministério, ou você que sonha em ser líder, a honra aos seus líderes vai fazer com que você tenha frutos. E frutos que glorificam o nome de Jesus. Quando você orar por um enfermo, você vai ver o resultado. Porque a desonra, irmãos, faz a sua mão secar. É uma maldição que muitas pessoas têm carregado. Portanto, irmãos, eu espero que todos vocês consigam entender. A Bíblia está cheia de versículos que falam de honra. E nós que somos essa geração, os levitas, nós que somos essa geração que temos como privilégio o nosso Mestre Jesus, nós precisamos saber que precisamos honrar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, que você estivesse agora lembrando de alguém que passou na sua vida e que é digno de ser honrado, alguém que está acima de você e que você desonrou. E comece pedindo no seu coração perdão a Deus. A Bíblia diz, irmãos, quando nós não honramos as lideranças que Ele estabeleceu sobre essa terra, nós não louvamos, não honramos o nome dEle. Não adianta, irmãos, você só vai ter experiência com Deus se você tiver experiência primeiro com o seu irmão. Se eu digo que amo a Deus, eu tenho que amar o meu irmão. A expressão de tudo aquilo que eu quero dar ao Senhor, ela é assim, ela tem como base o meu convívio com você. Então você tem desonrado seu pai, você tem desonrado a sua mãe, você tem desonrado seu esposo, um professor, um líder. Você tem falado mal do seu líder para alguém? Você não foi chamado para ser um vaso de desonra. Você foi chamado para ser um vaso de honra. Deus está escolhendo uma geração que sabe adorar a Deus, se submetendo a lideranças. Nós precisamos fazer conserto urgente, irmãos. Nós precisamos voltar ao tempo da inocência. Nós precisamos voltar ao tempo que não havia maldade no nosso coração. Nós precisamos voltar a confiar nas pessoas que Deus levantou como autoridade sobre as nossas vidas. Você um dia vai ser mãe, um dia você vai ser pai, um dia você vai ser um líder, um dia você vai ser um profeta, um professor. E se você não quer colher aquilo que você está fazendo hoje, você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. Tem alguém para pedir perdão? Eu convido você a ficar de pé.
devida te dar a glória. Se você notou nessa ministração que você precisa fazer um concerto com alguém, eu convido você a levantar a sua mão. Não precisa ninguém olhar para trás. Tem alguém aqui que viu que precisa fazer um concerto, que precisa pedir perdão para pai, para mãe, para líderes? Levanta a sua mão. Eu quero orar. Glória a Deus pela coragem. 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 Jesus, eis aqui as nossas mãos estendidas, Senhor. O Senhor está querendo começar uma nova história em nossas vidas. E o Senhor quer começar agora a cancelar tudo aquilo que é princípio quebrado. Senhor, nós nos envergonhamos, Jesus, de não ter conhecido os teus princípios, de ter se levantado contra pai, contra mãe, contra a liderança, de ter falado mal. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos o julgamento ao Senhor. É o Senhor que vai julgar cada uma dessas pessoas, mas nós saímos agora da posição de juiz. Nós saímos da posição de juiz. Nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe. Senhor, nos perdoe, Jesus. Começa a lavar agora as nossas vestimentas. Senhor, começa uma nova história. Começa a escrever uma nova história nas nossas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, que nesse culto, Senhor, haja um conserto não somente no nosso coração, mas a Tua palavra diz, Deus, que a cura vem pelo falar. A cura vem pelo falar. E eu sei, Deus, que pedir perdão a uma pessoa que nos ofendeu não é fácil. Senhor, nos dá coragem de procurar o pai, de procurar a mãe, de procurar os irmãos, de procurar um líder, um professor que eu humilhei. Senhor, nos dá coragem de fazer concertos, de começar uma nova história, Jesus. Meu Deus, começa a arrancar todas as dores, porque a Tua palavra diz que as maldições começam muitas vezes com as desonras. E nós não queremos ser um povo amaldiçoado, nós queremos nos render a Ti. Olhem para mim. Olhem para mim. Deus está falando assim muito forte. E quem crê, obedece. Quando nós ferimos uma pessoa, nós ferimos através da língua. Sabe como é que eu faço para destruir a vida de uma pessoa que eu não gosto? Através da minha língua, da minha boca grande, da minha inveja. E a palavra de Deus fala, a honra precisa vir, o conserto precisa vir através da minha língua. Um dia, irmãos, eu fui uma menina muito rebelde. E eu tinha problemas com meu pai. Porque meu pai me abandonou muito nova, mesmo dentro da minha casa, porque ele nunca se separou da minha mãe. Mas lá dentro da minha casa, ele se afastou de mim. E meu coração começou a se distanciar do meu pai. E por muitos anos eu achei que meu pai tinha se distanciado de mim. Mas a dor é tão grande que estava no meu peito que eu mesmo decidi me afastar do meu pai. Mais um tempo, Deus queria fazer um concerto entre eu e ele. E ele foi para a cama, ele adoeceu, ele pegou um câncer. Irmãos, foi tão difícil fazer um concerto com meu pai. Porque era tanto orgulho dentro de mim. E tanta coisa que dizia, mas eu estou certa. Ele me feriu. Mas Deus falou, quem quer a cura, corre atrás dela. Quem quer Jesus, precisa decidir por ele. E Deus falou para mim que eu precisava abrir minha boca e falar, pai, pequei contra o Senhor. E eu fui muito mais além que isso. Eu chamei testemunhas para que todo mundo visse o que eu ia fazer com meu pai. Peguei uma bacia, peguei uma toalha, coloquei água e fiz o que Jesus fez. Lavei os pés do meu pai dizendo, pai, pequei contra o Senhor. Fui sua juíza por muitos anos. Mas hoje eu saio dessa posição. E eu lavo seus pés, porque eu quero ser sua serva. Eu quero servir ao Senhor. O nível de conserto entre eu e meu pai foi algo tão grande, irmãos, que minha vida espiritual fez assim, ó. Desonra pai e mãe traz morte prematura.
precisamos abrir a boca e dizer: Pai, pequei contra ti. Mãe, pequei contra ti. Pastor, pequei contra ti. Meu líder, eu pequei contra ti. A palavra de Deus diz que liderança da igreja é dupla honra. 2 vezes temos que honrar. Sabe por quê? Porque eles velam pela tua vida. E a palavra de Deus diz que nós que somos pastores, nós que somos líderes, nós vamos prestar conta da sua vida. É por isso que nós te amamos. É por isso que nós chamamos a tua atenção. É por isso que nós queremos te corrigir. Porque o amor que está dentro de nós é grande. E um dia nós vamos prestar conta ao nosso Deus pela sua vida. Vocês estão dispostos a se humilhar e pedir perdão? Eu quero que toda a igreja feche seus olhos agora e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, muitas vezes pecamos com o pecado da desonra. Abrimos nossas bocas para falar mal daquela pessoa que nós não poderíamos falar. Reconheço que pequei muitas vezes nessa área. Mas hoje eu faço uma aliança contigo de corrigir o meu passado, para que eu tenha um presente garantido contigo. Pai, em nome de Jesus, eu faço uma aliança com o Senhor e eu entrego a minha vida, meu corpo, minha alma e meu espírito para o Senhor. Escreve meu nome no livro da vida, para que eu venha viver a eternidade contigo, para que eu tenha um destino com o Senhor. Eu não conheço o futuro, eu não sei nem se eu estarei no futuro, mas o meu presente, eu quero me aliançar contigo, no nome de Jesus. Amém, igreja?